Olá, alunos do 8º ano, bom dia! Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia! Não estou escutando ninguém. Vamos lá? Bom dia, Alice! Bom dia, Adriele, Ana Júlia, Ana Maria, Brenda, Christian, Daniel, Giovana Miranda, Guilherme Lima, Hiroshi, Isabela Suzarte, João, Marcelo Augusto, Maria Luísa, Matheus Henrique, Natália, Raíssa, Ramiro, Rosana, Sofia, Vitor, Vanessa. Eita, menino! Pessoal, acho que minha internet caiu por aqui. Vamos lá. Ok, pessoal, bom dia. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades da seção Linguagem e Texto, do capítulo 7, que é referente aos modificadores do substantivo. Então, eu gostaria que vocês abrissem, né, o livro na página 38 não, na página 36. E eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá tudo ok? Que a minha internet acho que caiu aqui e aí voltou. Mas eu vejo que tá todo mundo aqui. Quem já estava na sala participando, continua. Então, vamos lá. Eu quero escutar vocês. Está todo mundo por aí? Maria Fernanda, Felipe Vilas Boas. Oi, tô aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô bem. Sim. Que bom, então. Sexta-feira, né? Último dia de aula, né? Então, que vocês tenham um ótimo final de semana, mas enquanto isso, né? Até 12 horas a gente ainda tem chão. Então... Salve. Oi? Salve. Salve, Felipe. Salve. Ok, vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, né, do livro, para que vocês tenham uma visão melhor sobre as respostas do gabarito, né, das questões. Não era essa tela que eu queria compartilhar, mas vai sair ela por enquanto. Vamos lá. Não era essa aqui. Ok, meus amores. Olha só, essa aqui eu acho que eu já até corrigi a semana passada, na última aula, né? Mas vale a pena ver de novo. Olha só, vocês observem aí que a questão 1 pergunta sobre o efeito de sentido da palavra já, né? Quer saber qual foi a intenção do autor do texto ao colocar essa palavra nesse enunciado, né? 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa. Já os homens, que gerem sozinhos as despesas, somam 45% do total. Então, a pergunta envolve, né? Que relação estabelece a conjunção já, né, com o período anterior, né? Qual que é o período anterior? O período anterior é esse aqui, né? De 27 até casa. Nós temos um período, né? Então, aqui o já estabelece qual relação com esse período anteriormente, né? Mencionado nesse trecho. Então, o que é que vocês poderiam responder, né? Que o já, ele foi inserido aí para trazer uma nova perspectiva, para informar o que acontece em uma outra situação, só que de forma diferente, né? Então, olha só, foi empregado com o sentido de introduzir outra perspectiva sobre uma mesma situação, né? Podendo ser substituído pela expressão por outro lado. Observem que a gente tem uma mesma situação aqui. Qual é a situação?
de ser responsável pelas finanças da casa. Nós temos um comportamento relacionado às mulheres, né? Que 27% são as únicas responsáveis pela finança. Em contrapartida, por outro lado, né? Os homens que gerem essas despesas, embora eles também, né, participem da mesma situação, há um outro número envolvido. O número relacionado aos homens é 45%, ok? Compreendido aí, pessoal? Tudo ok? Eu quero os microfones ligados aí para vocês responderem. Vamos lá. Não quero ficar aqui falando sozinha, não. Faz bebê, gente. Ó quem tá aqui. Ixi, Maria. Deixa eu fazer um carinhozinho, senão ela vai embora, que ela não gosta de colo, não. Não gosta que pegue ela no colo, não. Ela fica brava. Ok. Alguém aí tá com um animal perto? Porque às vezes alguém tem um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, pode mostrar. Não tem problema, não. A gente compartilha também esses momentos. Não tô em Jacobina, não. Oi? Não tô em Jacobina, não. Quem é que não tá em Jacobina? Lucas, Certo, Lucas. escapar desse corona aí. Ô, Lucas, tá certo. Tá certo. A situação tá tensa, viu? Mas a gente tem que ter muito pensamento positivo. Ó, Max, uma fofinha. Ixi, Maria, bebê. É novinho ainda, é, Beli? É pequenininho ainda? Ele tem um ano, mas é pequenininho. Ah, tá. É bebê ainda, é criancinha. Ixi, ó, os dentinhos tudo pequenininho, tia. Já sou a tia do cachorro agora. Ok, pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa correção, mas é tão bom também ver vocês, compartilhar esses momentos, né? Mostrar um gato, mostrar um cachorro, tô na roça, né? Para a gente não perder essa afetividade, né? Que a gente começou a construir no início do ano, presencialmente. Vamos lá. Na frase. Não, meu, não é cachorro, não. Olha, Não, Emory. Giovana, que fofo, meu Deus do céu. É menino ou menina? Menina. É menina, gente. Ok, vamos lá. Na frase, já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Qual o sujeito da forma verbal somam? E palavra funciona como núcleo desse sujeito. Então, olha só. O que a gente observa? Que os sintagmas nominais é um conjunto de palavras, né? Que são os nomes. Então, por exemplo, o sujeito, né? O substantivo, num sintagma nominal, ele pode estar sozinho ou acompanhado pelos modificadores. Então, aqui nessa questão, está perguntando qual é o sujeito da forma verbal somam, né? Já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Então, qual é a forma verbal, né? Qual é o sujeito dessa forma verbal somam? A gente identifica que o que soma aí, né, esse 45% dessas despesas é o sujeito, os homens que gerem sozinhos as despesas. A gente tem aí, né? Desculpa. Eu peguei a palavra toda, a oração inteira. Então, a gente observa aqui que o sujeito dessa sentença, né? E dessa forma verbal somam é homens. E homens é o núcleo desse substantivo. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui nessa oração os homens, eu tenho o quê? Os, né? Que é um artigo que acompanha um substantivo e ele é, nesse caso, um adjunto adnominal, né? Estou acrescentando aqui a resposta para a gente fazer uma análise sobre o que nós estamos estudando. Então, e que gerem, né, sozinhos as despesas, se vocês observar, esse que se refere a homens que gerem sozinhos as despesas
se refere, é uma oração que se refere a homens. Nesse caso, eu falo que é uma oração adjetiva, a gente vai ver isso na próxima questão, é uma oração adjetiva porque é um enunciado em torno de um verbo, né? Que gerem sozinhos. Então, não posso dizer que é só um adjetivo, né? Eu preciso dizer que é uma oração adjetiva. Sigam aqui, por favor, a próxima questão que fala sobre... eu queria tirar isso daqui. Sempre ele fica aqui na frente. E eu tenho que ficar puxando. Olha só, de acordo com o contexto, como podemos classificar a oração que gerem sozinho as despesas? Primeiro, o enunciado já disse... Oi? André disse que não tá conseguindo entrar não, pelo código, nem pelo link que botaram no grupo. Será que ele não está entrando com o link errado de alguma aula passada? Porque se vocês conseguiram entrar, ele também consegue. Ele precisa verificar o roteiro lá no site para pegar direitinho. Ah, ele conseguiu aí. Ok, que ótimo. Então já vai aparecer aqui a presença dele para eu aceitar. Ok. Então, o próprio enunciado já diz que é uma oração. Então, quando vocês responderam essa questão, vocês precisam perceber o quê? Que essa questão, né, que essa oração, ela informa algo sobre o sujeito. Ela caracteriza, de alguma forma, o sujeito homens. Então, se é uma oração, né, é porque tem verbo. Mas essa oração, ela é uma oração adjetiva. E por que ela é adjetiva? Porque ela faz uma referência, ela caracteriza, ela funciona como um adjunto adnominal desse termo, desse substantivo, homens, presente no sujeito. E aqui nós temos, olha só, trata-se de uma oração adjetiva que restringe o significado do substantivo homens. Se vocês observarem aqui na explicação do capítulo, ó, nessa parte aqui, nós temos uma análise sobre essas duas orações, né? Todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa, e a mesma oração, só que sem as vírgulas. Então, as duas orações são iguais, porém, são diferentes no efeito de sentido. Elas significam coisas diferentes, só por causa do uso da vírgula. A gente entende que a primeira oração está dizendo que eu tenho dinheiro, ele está no banco, e que esse dinheiro que está no banco, ele será revestido na compra da casa. Na segunda oração, nós temos uma oração adjetiva restritiva. O que eu entendo? Que eu tenho grana, eu tenho dinheiro. Uma parte desse dinheiro está depositado no banco, e esta parte que está depositada no banco vai ser investida para comprar a casa. E aqui nessa oração, né, e que estamos fazendo essa análise, né, sobre esses 45%, né, desses homens que gerem essas despesas, se vocês observarem, o que diferencia uma oração visualmente falando, o que diferencia uma oração explicativa de uma oração restritiva é o uso da pontuação. Na explicativa, nós temos a presença de vírgulas isolando aqui, né, para dar uma explicação melhor. Enquanto a restritiva, ela não possui pontuação, certo? Então, quando observamos aqui, né, que gerem sozinhos as pessoas, olha só o enunciado. Nessa oração, né, cadê? Que gerem sozinho as despesas, não há pontuação. Opa, se não há pontuação, eu tenho uma oração adjetiva restritiva. E aí eu preciso observar a função dessa oração restritiva, que é de restringir a parte de um todo, para compreender o efeito de sentido. E aí, ó, o que o gabarito nos traz. Então, visualmente, opa, é fácil. Com vírgulas, explicativa. Sem vírgulas, restritiva. E aí eu preciso pensar no efeito de sentido, no que significa, para poder complementar a minha resposta. Então, olha só, trata-se de uma oração adjetiva que restringe o significado
do substantivo homens. Os homens que gerem sozinhos as despesas, esses e apenas esses somam 45% do total de homens. Então, por exemplo, 100% dos homens ganham uma grana, trabalham, têm família, se sustenta, enfim. Mas, dentro desse grupo de 100% dos homens, e é por isso que é uma oração restritiva, um grupo que soma 45% gere as despesas da casa sozinho. Então, nas orações restritivas, sem vírgulas, possui o efeito de sentido de retirar uma parte de um todo. O todo, nesse caso, é 100%. Então, nesse caso aqui, foi retirado a informação de que 45% desse todo gere sozinho, né? 45% desses homens gerem sozinhos as despesas da casa. Vocês compreenderam a diferença da restritiva para a explicativa, pessoal? Entendi, Pro. Sério Sim. mesmo? Sério? Sim. Ok. Eu vou passar o slide daqui a pouco para que... Oi? Eu não entendi direito, não. Olha só, o que é que você não entendeu direito? Sobre... Eu não entendi. Vamos lá. Eu não sei explicar. Olha só, eu vou colocar aqui uma... Eu não sei se eu consigo digitar aqui para vocês. Vou até pegar aqui no paradidático. Você está conseguindo visualizar aqui? Os alunos que estudam passam na prova. Vou colocar aqui umas vírgulas para seguir o mesmo exemplo. Paula. Oi. Não tá Não aparecendo dá pra nada. ver a tela que tá digitando, não. Tá na tela do livro. Tá na tela do livro? Realmente. Eu vou passar daqui a pouco um slide que tem esse mesmo exemplo. Mas, de qualquer forma, deixa eu abaixar aqui isso aqui. Olha só. Imagine o seguinte. Que eu tenho... Deixa eu ver. O 8º ano A e B, certo? Os alunos do 8º ano. Os alunos do 8º ano que estudam passam na prova. O que é que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho 100 alunos do 8º ano e só 50% estuda. Só esses 50 irão passar na prova. É uma oração restritiva. Agora, quando eu coloco os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, passarão na prova. A partir do momento que eu coloco as vírgulas, eu vou ter uma oração explicativa. Então, o que é que eu digo? Que todos os alunos do 8º ano estudam e todos esses alunos irão passar na prova. Então, a explicativa fala de 100%. Só um minutinho. Na oração explicativa, eu falo de todo mundo. Eu falo de 100%. Na restritiva, que é o caso dessa letra C aqui, eu tenho 100%, eu tenho um grupo com 100 homens, por exemplo, mas só 45% desses homens gerem as despesas sozinhos. Então, na explicativa, explica que todo mundo gere as despesas. Mas quando, nesse caso, informa que apenas 45% gerem as despesas, eu falo de uma parte. A restritiva separa um grupo, 50%. A explicativa fala de 100%. Você conseguiu compreender melhor?
Consegui sim, Pro, entendi agora. Nos exercícios a gente vai melhorando. Passei outro exemplo, eu gravei ontem a aula dos capítulos 7 e 8 para vocês. Eu quero ainda nessa aula aproveitar um pouquinho para passar os slides que eu preparei para o vídeo com essas questões. Então, vamos lá. Estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Sobre a oração extraída do caderno de educação financeira, responda: qual é o sujeito, né, de estamos sujeitos a um mundo financeiro? Se vocês observarem, esse sujeito é facilmente identificável pela forma verbal estamos. É tipo um sujeito oculto, né, Pro? Sujeito oculto, né? Eu coloquei que era um sujeito oculto. Isso. Ele tem 3 nomes. Eu posso falar sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. São 3 nomes para um sujeito que nem aparece. 3 nomes para um sujeito que nem aparece. Em que geração o autor se coloca? Quando ele fala, sempre nos livros de português aparecem essas perguntas assim sobre quando o autor, por que ele colocou nós? Quando eu falo, olha, pessoal, nós estamos sofrendo tanto, é porque eu também estou sofrendo. Nesse caso, quando o autor coloca a primeira pessoa do plural nós, é porque ele também se coloca nessa geração atual. Ele também está envolvido nessa geração atual. Ok? Agora vamos lá verificar algumas funções sintáticas, né? De alguns termos aqui da oração. Estamos falando sobre modificadores dos substantivos, então vamos lá. Qual é a função sintática do segmento? Há um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Qual é o núcleo desse segmento e como esse núcleo é modificado pelos demais elementos. E nós estamos estudando modificadores do substantivo, com certeza vocês já se ligaram para responder, identificar esse substantivo e verificar quais são as palavras que estão ali, trazendo significado, trazendo sentido para ele. Então, olha só, o que é que vocês podem observar? E o segmento funciona como um complemento nominal do adjetivo sujeito. Quem está sujeito a algo. O núcleo desse complemento é o substantivo mundo, modificado pelo adjetivo financeiro. Vou explicar aqui passo a passo. Olha só. Observem que há um mundo financeiro, né? Deixa eu pegar aqui. Nós estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Então, o que está dizendo aqui? Né? Que esse segmento, a um mundo financeiro, ele funciona como um complemento nominal, né, de sujeitos. Vamos observar essa oração. Eu tenho nós, sujeito oculto, nós estamos sujeitos. Nós, sujeito oculto, estamos, verbo de ligação, sujeitos, predicativo do sujeito. É a característica do sujeito oculto, nós. Só que nós temos um complemento. Sujeitos a quê? Sujeitos a um mundo financeiro mais complexo. Se vocês observarem, ao mundo financeiro mais complexo, ele completa o sentido de um adjetivo. Esse termo, ao mundo financeiro muito mais complexo, ele possui uma preposição. E qual é a característica do complemento nominal? O complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. E o complemento nominal é uma expressão precedida de preposição. Então, quem está sujeito a alguma coisa. Sujeito é um nome e ele precisa de um complemento. Se sujeito é um nome e precisa de um complemento, esse complemento vai ser nominal. Ok? Continuando. Qual é o núcleo dele, né? Então, o núcleo desse complemento é o substantivo mundo. O que é que nós estamos sujeitos? A um mundo.
né? Um mundo financeiro muito mais complexo. Então, o núcleo desse complemento aqui, a palavra mais importante, né? A palavra nuclear é a palavra mundo. E aqui, se vocês observarem, nós temos um adjetivo aqui que modifica o sentido da palavra mundo. A palavra mais importante é a palavra mundo, mas eu tenho um adjetivo aqui que me informa, que modifica o sentido desse núcleo do complemento nominal, que é a palavra financeiro. E aí, o mundo financeiro muito mais complexo que o das outras gerações anteriores. E aí nós temos nesse complemento, né, uma relação de comparação, muito mais complexo. Então eu tenho há um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. É um complemento nominal do adjetivo sujeitos. Nesse complemento nominal aqui, a palavra mais importante é a palavra mundo. Se vocês observarem o modificador, né? Os modificadores desse substantivo aqui do complemento nominal, vocês têm aqui financeiro, que é um adjunto, né? Que está aqui como adjunto. E há uma relação de comparação eu estou comparando, né? Que está muito mais complexo do que o das gerações anteriores. Ok, pessoal? Ok, Essas análises, é por isso que eu prefiro abrir o gabarito. Essas análises, elas são análises mais complexas, que exigem que vocês façam as atividades com concentração, observando. A gente saiu, pessoal, quando nós entramos nos anos finais do fundamental, a gente sai daquele pensamento lógico de classificar e vamos observar as relações entre as palavras. E observar as relações entre as palavras exige uma análise minuciosa, prestar atenção, ter conhecimento prévio, né, de algumas situações que vocês vivenciaram no 6º ano, no 7º ano. Nós temos aqui uma passagem do texto. E aí, vocês observaram aqui algumas questões que envolvem esse trecho. A primeira pergunta é: vocês têm uma locução conjuntiva, no entanto. Essa locução conjuntiva, no entanto, ela traz uma situação contrária. Por exemplo, eu fui à festa. No entanto, olha a contrariedade, a concessão, a oposição. No entanto, não me diverti. Se eu fui a uma festa, eu quero me divertir, eu quero dançar, eu quero comer, eu quero encontrar meus familiares, meus amigos. Só que quando eu usei a locução conjuntiva concessiva, né? No entanto, eu trago uma oposição. Algo não deu certo. Eu fui lá me divertir, mas ocorreu algo oposto. Eu não me diverti. Então, nesse trecho aqui, traz uma outra situação, mas com o mesmo efeito de sentido. Eu tenho aqui, que sentido a locução conjuntiva, no entanto, produz nesse contexto, né? Introduz uma ideia, uma sequência que exprime uma ideia contrária, né? Então, olha só, enquanto há sonhos que não dependem de dinheiro, há outros sonhos que dependem. Então, essa locução conjuntiva adverbial concessiva, ela traz essa situação de oposição. Enquanto algumas situações dependem de dinheiro, há sonhos que não dependem. Eu fui para a festa, mas não me diverti. Eu falei mas, né, que é adversativa. Eu cortei o cabelo, no entanto, não gostei do corte. Poxa, eu vou lá no salão, feliz da vida, para cortar os cabelos, para dar um grau no cabelo, ficar bonita. Poxa, a mulher cortou demais. No entanto, não gostei do corte. Então, as locuções conjuntivas, no entanto, apesar de, né, indicam essa oposição em relação a uma situação que deveria desenrolar normalmente. Letra B.
como estão caracterizados no segundo período os substantivos mundo, relacionamento e amizade? Opa, olha o que é ser enunciado, já nos traz uma pista. Quem caracteriza substantivo? Adjetivos, né? Adjetivos, ótimo. Então, olha só, esses substantivos se referem a coisas que independem de dinheiro, são caracterizados de forma a evidenciar coisas boas, né? Então, um mundo mais humano, um bom relacionamento com a família e a retomada de uma velha amizade que se desgastou com o tempo. Então, olha só, esses adjetivos, eles foram caracterizados de uma forma positiva. Por quais adjetivos, né? Um mundo mais humano, um bom relacionamento e a retomada de uma velha amizade que se desgastou com o tempo, né? Então, essa situação, por exemplo, do corona, né, faz com que nós tenhamos uma reflexão de que o dinheiro é importante para se manter, né? Mas que as relações são mais importantes, né? Nós vivemos uma sociedade em que nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos ter humanidade para olhar o outro com compaixão, né? Quando a gente pensa na felicidade do outro, a gente se ajuda, né? Ser altruísta, né? É importante. Ok, meus amores, recapitulando. Vamos lá recapitular. Esse capítulo, ixi, eu tô aqui, a Zenate já tá segura nessa aula 9 horas. Eu já tô ligada que vocês encontram no Zoom. Alguém gostaria de falar? Ok, então eu vou continuar aqui. Então, nesse capítulo, nós observamos o quê? Que os substantivos, ou vocábulos, palavras com valor de substantivo, né? Eles podem ter várias funções sintáticas. O substantivo pode ser um sujeito, o substantivo pode ser um objeto direto. Nesses exemplos, a gente viu lá na questão... ai, meu Deus. Na letra C da questão 3, deixa eu ver aqui. Que sujeitos, né? Que a palavra mundo, me peguei o fio da meada, que a palavra mundo, né, é núcleo, é um substantivo e funciona como núcleo de um complemento verbal, né? Então, aqui também, ó, eu tenho desejo de mudanças. Mudança se refere a desejos. Então, aqui, ó, a palavra as mudanças, sintaticamente, nessa oração aqui, é um complemento nominal. Olha só aqui. Ser feliz é o meu grande desejo. Ó, essas palavras, elas são nomes. Eu tenho um artigo que funciona como adjunta de nominal. Eu tenho meu, que é um adjetivo, que funciona como um pronome, que funciona como pronome adjetivo. Grande é um adjetivo que funciona como adjunta de nominal, e eu tenho a palavra nuclear, desejo. Então, todas essas palavras aí são nomes. Então, esse conjunto de nomes nós chamamos de sintagma nominal. Se fosse um verbo, aí, como palavra nuclear, seria sintagma verbal. Aqui vocês observaram que eu tenho um grande, né, desejo. Aqui, um pronome definido. Artigo indefinido, né? Certo. Então, aqui nós temos um artigo indefinido que funciona como adjunta de nominal, o adjetivo grande, que funciona como adjunta de nominal, e eu tenho a palavra desejo, que ela é nuclear, né? Aqui eu tenho o grande desejo que alimento é ser feliz. Aqui eu tenho a oração adjetiva. Lembrando que eu tenho um adjetivo, ou se nesse termo que se refere a um substantivo, se refere a um termo na oração caracterizando, se tiver verbo, eu tenho uma oração adjetiva, que é o que nós falamos lá naquele exemplo. Todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa.
Então, que depositamos no banco, ele funciona como uma oração adjetiva, oração porque tem verbo, adjetiva, porque caracteriza, nesse caso, dinheiro, né? Caracteriza um substantivo. E aqui vocês viram as funções sintáticas dos substantivos, que pode ser sujeito, adjunto, objeto, agente da passiva, aposto, vocativo, entre algumas outras que não estão exploradas aqui no livro. Vamos lá. Observe esses termos em negrito, né? Como que nós podemos classificar? Olha só, eu tenho o, que é um artigo definido, que está aqui, ó, determinando o substantivo Brasil. Então, o é um adjunto adnominal. Jovem é um adjetivo que caracteriza, né, esse substantivo Brasil. Então, aqui, nesse caso, vou ter o adjetivo jovem, né, funcionando sintaticamente como adjunto adnominal. E aqui, de incentivos, é um objeto indireto. O Brasil jovem necessita de algo, de alguma coisa. Observe que ele é um objeto indireto, porque ele está precedido de preposição, e ele é um complemento verbal do verbo necessitar. Por isso que, nesse caso aqui, é um objeto indireto. Se fosse um nome, seria complemento nominal. Como é um verbo, é um complemento verbal preposicionado, por isso eu chamo de objeto indireto. Aqui eu tenho, identifique os sintagmas nominais e os seus núcleos. Olha só, qual que é, né, o conjunto de nomes? Eu tenho aqui o Brasil jovem e eu tenho aqui de incentivos, ó. Em o Brasil jovem, o núcleo é Brasil, né? E de incentivos, dentro desse objeto indireto, eu tenho incentivos que é um substantivo funcionando como objeto indireto. E, lógico, esse aqui é o núcleo desse sintagma nominal. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é adjunto adnominal, ó. Sua falta aos treinos dificultava, que eu tenho um verbo. Débora é uma mulher, predicativo do sujeito Débora. Eu não tenho medo. Medo é um complemento verbal do verbo ter. Então, ela é uma fã de música nacional. Nacional é um adjetivo que modifica, caracteriza o substantivo música. Então, esse adjetivo acompanhando o substantivo música funciona como adjunto adnominal. Aqui nessa questão 4, vocês irão identificar quando eu tenho um complemento nominal, quando eu tenho um objeto indireto, quando você vai ter apenas um adjunto adnominal. Então, olha só. Ulisses sempre conservava o orgulho. O orgulho é um substantivo, né, abstrato. Pela pátria é um termo preposicionado que completa um nome. Então, pela pátria é um complemento nominal. Ele se orgulhava da filha. Eu tenho da filha, que é um complemento preposicionado, só que ele completa o sentido do verbo orgulhava. Então, é um objeto indireto. O orgulho dos pais faz mal às crianças. Então, eu tenho aqui as crianças, que é um termo preposicionado que completa esse sentido do verbo fazer. Então, nesse caso aqui, eu tenho um objeto indireto. Lembrando aqui que esse mal aqui, né, é apenas um advérbio que traz uma circunstância, né, para o verbo fazer. Então, aqui continua sendo um complemento verbal. As noites do mar eram perigosas. Então, aqui, ó, do mar, embora seja preposicionado, né, ele traz apenas uma informação a mais. Ele é um termo acessório que pode ser retirado do texto. Então, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Ulisses necessitava de quê? De um objeto indireto, de apoio, certo? Olha a outra questão, que envolve oração adjetiva. Visualmente, eu já bato o olho sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. E aí vem o efeito de sentido, né? Então, aqui vocês já sabem que, nesse caso, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva e a segunda aqui com as vírgulas
explicativa. Ok? Agora, o mais importante, que é identificar o efeito de sentido, o significado expresso. Então, o que que vocês podem observar? Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. Eu tenho 100 alunos. 50 faltaram às aulas. Então, só esses 50 não foram bem no teste, certo? Olha só, os alunos devem citar a presença das vírgulas para mencionar que na primeira fase, né, nessa primeira aqui, foi utilizada para restringir o sentido do termo aluno. Foi apenas aqueles que faltaram que não foram bem no teste. Já na segunda, acrescenta um comentário extra de uma forma generalizada, que nesse caso diz que eu tenho 100 alunos, né, que foram mal no teste. E eles foram mal no teste, eles foram mal no teste porque eles faltaram às aulas. Então, a primeira, eu tenho um grupo, e só aquele grupo que faltou que não foi bem no teste. E nessa segunda aqui, eu tenho um grupo de alunos que faltaram ao teste, né? Que faltaram às aulas e eles não foram bem no teste. É a diferença entre um e outro. Essa primeira restringe um grupo. Dentro de um grande grupo, eu tenho uma parte que eu vou restringir. E na segunda, eu tenho um grupo, né, que faltou às aulas e eles não foram bem no teste. Né? Então, aqui a segunda só dá uma explicação a mais. Né? Eu estou generalizando esse grupo que foi mal no teste porque faltou a aula. Vamos lá. Aqui nós temos uma sequência, né, de adjetivos. Maus, bons, bons e maus. Então, o que é que ele fala? Aqui, os maus personagens são bons e os bons personagens são maus. Então, olha só. Uma interpretação possível que vocês poderiam falar sobre essa aula, né, sobre essa questão aqui, que os modificadores anteriores aqui, ó, maus anteriores e bons, esses aqui, ó, esses aqui, certo? Eles possuem um caráter qualificativo. O locutor gostou ou desgostou das personagens, né? Maus e bons. Aqui ele gostou ou desgostou. Enquanto os posteriores, ó, bons e maus, possuem um caráter restritivo. As personagens tidas como boas ou más na narrativa a que se referem ao locutor. Esse é aquele exemplo de quando a gente coloca o adjetivo antes, ele tem um caráter subjetivo. Quando ele coloca o adjetivo depois, ele tem um caráter denotativo. Então, aqui, ó, são personagens bons de verdade, são personagens maus de verdade. E aqui, ó, é a opinião dele, do locutor, enquanto a atuação dessas personagens. Então, quando eu coloco... esse caso aqui, ó. Lembrem aqui da pobre menina rica. Aqui, ó. Rica de verdade, pobre de verdade, financeiramente falando. Só que aqui, ó, tem um caráter subjetivo. Então, ela é pobre porque ela é triste, porque ela não é feliz, embora seja rica. E aqui, ó, ela, embora, né, ela não tenha grana, seja pobre, ela é rica de felicidade, de alegria, de amizade, de saúde. Então, aqui, ó, nesse caso do texto, o que que acontece? Cadê você? Aqui, ó, bons e maus é porque, de verdade, de fato, são bons e maus. Mas aqui, ó, anterior ao substantivo, é a opinião do locutor. É a opinião dele. É o sentido conotativo, é o sentido subjetivo em relação à opinião desse locutor sobre essas personagens boas e ruins. Os eventos de adoção possibilitam que um animal vire o animal para alguém. Então, quando a gente coloca né, é um animal qualquer. Quando ele vira o animal, eu estou determinando. Ele foi retirado de um grupo, né,
de qualquer animal, de um animal qualquer, para determinar o animal para a vida de alguém. Então, olha só, o artigo indefinido representa um animal entre tantos lá no ambiente, em um momento anterior, porque ele foi adotado, ele foi escolhido, e aí o artigo definido representa que o animal, né, a ser adotado, em um momento após o animal adotado, ele saiu daquele grupo de um animal qualquer para ser o animal que faz sentido para a vida de alguma pessoa. Meus amores, eu fico por aqui. Quando eu termino a aula, eu já jogo essa aula direto lá no meu YouTube. Depois ele vai para como é que chama? O YouTube O site do colégio? escola. Isso. Eu vou colocar no site do colégio. Vou pedir para a Débora colocar o vídeo que eu fiz explicando sobre o paradidático. Nós professores temos um grande desafio: mexer em Zoom, salvar aula, editar vídeo, né? Todas essas ferramentas. Imagine uma pessoa que não tinha domínio nenhum desafio. do computador, né? É um desafio. Então, vocês também têm um desafio em relação ao paradidático, porque quando a gente faz trabalhos com paradidático, quem faz a avaliação sou eu, né? Alguns outros professores que eu convido, como Camila, professora de redação, que sempre nós sempre trabalhamos juntas, né, em relação aos paradidáticos, só que dessa vez eu não estou ali para ver a atuação de vocês. Então, vocês irão fazer esse trabalho com a família de vocês. Eu tenho certeza que os pais de vocês irão adorar, né, participar desse momento com vocês. Né? A leitura de um livro na escola, vocês colocarem os pais de vocês loucos procurando pista pela casa. Né? Quando eu falo os pais de vocês, é mãe, pai, quem mora com vó vai ser vó, quem mora com tios vai ser tios. Ainda bem que vocês não moram sozinhos, porque esse trabalho seria difícil se você morasse sozinho. Você iria apresentar para quem, né? Pessoal, eu quero que vocês digitem o nome de vocês aí no chat, lista de presença. Rapidão, porque a Zenate já vai entrar. Eu vou dizer para a Zenate que, para segurar a onda, que vocês estão assinando a lista de presença de vocês no chat, viu? Deixa eu colocar aqui no grupo. Assinem a lista de vocês no chat, rapidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, eu entrei no negócio errado. Acho que tu tá aqui, Zenate, eu tô mandando mensagem pra tu. Eu entrei agora, mulher, sem querer. Ô, Nath, não, pera aí, fica aí. Olha que bom ver essa gata. Do nada já tem volta aqui. Eu cliquei errado aqui, porque o meu aí começa às 9 horas, aí foi a... Ai, que merda. Eu já tava mandando mensagem no pedagógico, fazer, por favor, já estou saindo. Só podia ser a Zenate. Ah, eu vi agora, eu vi agora. Viu? Tá bom, então. Viu? Beijos, todo mundo assinou, já vou sair aqui, viu? Tchau, até mais. Tchau, Paula. Beijo. Beijos, meus amores. Tchau. Tchau.